Olá! Hoje vamos mergulhar fundo no segundo capítulo do livro do Gênesis. E olha, isso aqui não é uma simples repetição do que já vimos, de jeito nenhum. Pense neste capítulo como um close-up divino, uma lente de aumento que foca de um jeito muito íntimo e poético na obra-prima de Deus, a criação de nós, seres humanos. Vamos juntos meditar sobre essa revelação tão profunda. Sabe, é este capítulo que nos confronta com as perguntas mais essenciais que existem, aquelas que moram no fundo do coração de toda pessoa. Questões sobre nossa origem, nosso sentido na vida e o mistério que é ser homem e ser mulher. Perguntas que ecoam pela história e que aqui encontram sua primeira e mais fundamental resposta. Então, enquanto o primeiro capítulo de Gênesis nos dá aquela visão panorâmica, sabe, majestosa, cósmica, dos 7 dias da criação, o capítulo 2 muda a perspectiva, e de um jeito muito bonito. Ele nos leva diretamente ao coração do 6º dia, para focar nos detalhes, na criação pessoal e relacional da humanidade. E o mais interessante é que essas duas narrativas não se contradizem, elas se completam perfeitamente. Em Gênesis 1, Deus é chamado de Elohim, o Criador Todo-Poderoso que ordena e tudo acontece. Já em Gênesis 2, ele é YHWH Elohim, o Senhor Deus, um nome que revela proximidade. Um Deus pessoal que age como um artesão, que modela, que sopra, que planta. Uma visão nos mostra o universo como um grande templo. A outra nos pega pela mão e nos coloca dentro desse templo. E é bem aqui, no centro desse templo sagrado, que a narrativa se aprofunda na criação do primeiro homem, revelando, desde o comecinho, a nossa natureza única. Essa ponte entre o mundo material, da terra, e o mundo espiritual, do céu. O primeiro ato é de uma humildade tocante. Deus, como um oleiro, forma o Adão, que significa homem, a partir da Adamá, que é o solo. Esse jogo de palavras no hebraico é simplesmente genial, não é? Ele nos lembra da nossa origem terrena, da nossa fragilidade. Somos pó. Mas em seguida vem o segundo ato, que nos eleva a uma dignidade infinita. Deus sopra em nós o Nishmat Haim, o sopro da vida. E atenção, isso não é um mero fôlego biológico, é a infusão da alma espiritual, o princípio divino que nos faz a sua imagem e semelhança. É por causa desse sopro que podemos conhecer e amar o nosso Criador. E a partir disso, a gente entende uma verdade fundamental. O corpo não é uma prisão para a alma, de forma alguma. Corpo e alma formam uma unidade inseparável, uma única pessoa. O corpo foi criado para ser a expressão visível da alma. É nessa união sagrada que reside a dignidade de todo ser humano. E para essa criatura tão digna, Deus prepara uma casa especial. O Jardim do Éden não era apenas um paraíso, um lugar bonito. Era o primeiro santuário da história, o lugar sagrado onde o céu e a terra se encontravam e onde a humanidade deveria viver em comunhão com ele. A missão de Adão nesse santuário era cultivar e guardar. Agora preste atenção porque aqui tem um detalhe fascinante da língua hebraica. As palavras originais são abed e shamar, e em outras partes da Bíblia são exatamente esses os verbos usados para descrever o serviço dos sacerdotes no templo. Ou seja, Adão não era um simples jardineiro. Ele era o primeiro sacerdote chamado para oferecer a criação de volta a Deus através do seu trabalho, que era em si um ato de adoração. Dentro deste jardim-santuário, Deus estabelece uma aliança com o ser humano. E os termos dessa aliança são lindamente representados por 2 árvores simbólicas que ficavam bem no centro do jardim. A árvore da vida representava o dom de participar da própria vida divina. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal simbolizava o limite natural da criatura. O mandamento de não comer dela não era uma regra arbitrária, mas sim um convite. Um convite para que o homem exercesse sua liberdade com confiança e amor, reconhecendo que só Deus é a fonte de todo o bem. A narrativa, então, chega ao seu clímax. Adão, o sacerdote do jardim, está em perfeita harmonia com Deus e com a criação, mas algo ainda falta. E é aqui que a história se aprofunda no mistério da criação da mulher e na instituição do sagrado matrimônio. Pela primeira vez em toda a Escritura, Deus declara que algo não é bom. A solidão. Isso revela uma verdade fundamental sobre quem somos. Fomos criados para comunhão. Sendo imagem de um Deus que é trindade, que é comunhão de amor, a gente só se realiza de verdade no encontro com o outro.
E a solução de Deus para essa solidão é um ato de uma beleza misteriosa. Ele lança sobre Adão um tardemá, um sono profundo, quase um êxtase. E de seu lado, Sela, em hebraico, ele forma a mulher. A simbologia aqui é poderosa. Ela não vem dos pés para ser pisada, nem da cabeça para dominar, mas do lado, pertinho do coração, para ser igual em dignidade. Uma parceira íntima. A reação de Adão é pura poesia, a primeira da Bíblia. É um grito de alegria, de alívio, de reconhecimento. A sua solidão existencial tinha acabado. Enfim, ele encontrou alguém da sua mesma natureza, uma ajuda que lhe correspondia perfeitamente. Nesse evento, os grandes padres da Igreja viram uma prefiguração, uma profecia de algo ainda maior. O sono profundo de Adão é uma imagem da morte de Cristo na cruz. E assim como Eva nasceu do lado aberto de Adão, a Igreja, a noiva de Cristo, nasce do lado transpassado do Salvador na cruz, de onde jorraram sangue e água, os sacramentos que nos dão a vida eterna. É aqui, neste momento, que o próprio Deus institui o matrimônio. A união de uma só carne não é apenas física, é uma comunhão de vida total, completa e indissolúvel, um reflexo aqui na Terra da comunhão de amor que é a vida íntima de Deus. E o capítulo se encerra com uma fotografia, por assim dizer. Uma imagem de paz e pureza absolutas. É uma janela para o estado de perfeição em que a humanidade foi criada, um estado de harmonia total que a teologia chama de justiça original. Essa ausência de vergonha não era uma ingenuidade de criança, não. Era o sinal visível de uma perfeita harmonia interior. O corpo era um reflexo transparente da alma. O olhar era puro, livre de malícia, capaz de ver o outro não como um objeto para se possuir, mas como um dom de Deus a ser amado. Essa perfeição toda se manifestava numa quádrupla harmonia. Primeiro, uma comunhão filial com Deus, uma amizade íntima. Segundo, uma doação total um para outro, sem egoísmo. Terceiro, uma paz interior consigo mesmo, onde as paixões e razão estavam em perfeito equilíbrio. E, por fim, uma harmonia com toda a criação. Essa a paz para a qual fomos feitos. No fim das contas, esta narrativa tão antiga não é apenas sobre de onde viemos, mas principalmente para onde somos chamados a voltar. A imagem de Adão e Eva no jardim permanece para sempre como um ícone da nossa vocação original para a comunhão e do nosso destino final, a restauração completa dessa harmonia em Jesus Cristo, o novo Adão, que veio para nos reabrir as portas do paraíso.